Você já imaginou investir em ações de empresas de outros países de uma forma simples e acessível? Então, hoje nós vamos falar sobre os ADRs, que significa American Depositary Receipts, que permitem que você invista em ações de empresas estrangeiras diretamente dos Estados Unidos. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Gui Invest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E também já comenta aqui se você já investe em ADRs e qual a sua opinião sobre eles. Bom, os ADRs são uma porta de entrada para o vasto mercado americano e também global. Eles permitem que você invista em ações de empresas de diversos países. Tudo sem que você precise sair do conforto do seu home broker. Imagine você investir em gigantes de empresas europeias, como Nestlé, empresas asiáticas como a Toyota e até mesmo em empresas de mercados emergentes. Tudo através da NYSE ou da Nasdaq, que são as bolsas americanas. Isso torna o seu portfólio verdadeiramente global e diversificado, diluindo seus riscos e potencializando suas oportunidades. As empresas estrangeiras listadas como ADRs, como a britânica BP ou a chinesa Alibaba, elas oferecem uma excelente liquidez, facilitando a compra e venda de ações. Com essa estratégia, você pode aproveitar o melhor dos dois mundos, que é o crescimento de empresas globais e a solidez do mercado americano. Mas afinal, o que são ADRs? Os ADRs são recibos emitidos por bancos americanos que representam ações de empresas estrangeiras. Eles funcionam como uma ponte permitindo que investidores americanos e brasileiros, com acesso a corretoras americanas, invistam em empresas de países menos conhecidos e também emergentes. Dessa forma, você não precisa lidar com as complexidades de abrir conta em corretoras de outros países ou com a conversão de múltiplas moedas. Existem diversos benefícios em você investir em ADRs. O primeiro deles é a facilidade de acesso. Com os ADRs, você pode investir em empresas de diversos países, como, por exemplo, Coreia do Sul, França, Alemanha, Austrália, Índia e África do Sul. Tudo direto do mercado americano. Segunda vantagem é a negociação em dólares, que simplifica todo o processo, eliminando a necessidade de conversão de moedas. Terceiro benefício é a segurança jurídica. Seguindo as regulamentações americanas, os ADRs oferecem uma camada adicional de segurança e confiabilidade. Para quem já investe na Bolsa Brasileira, como eu imagino que possa ser o seu caso, os BDRs, que significam Brazilian Depositary Receipts, são uma referência interessante. Eles funcionam de maneira semelhante aos ADRs, mas permitem que brasileiros invistam em ações de empresas estrangeiras diretamente pela B3. Que é a nossa bolsa aqui no Brasil. Enquanto que os BDRs permitem investir em grandes empresas globais como Apple, Google e Amazon, os ADRs oferecem acesso a empresas de mercados menos acessíveis, como eu já mencionei, por exemplo, mercados da Índia, Rússia ou África do Sul. Agora, vamos entender melhor como é que os ADRs funcionam. Bom, os ADRs foram criados para que investidores americanos possam comprar ações de empresas estrangeiras sem precisar sair de casa. Por exemplo, imagine um investidor americano que quer investir na Petrobras ou na Vale, mas sem aquela burocracia de abrir uma conta em uma corretora brasileira. E é aí que entram os ADR. Primeiro, um banco brasileiro compra as ações da empresa local e fica responsável por elas como custodiante. Depois, um banco americano chamado depositário compra essas ações do banco brasileiro e o banco depositário agrupa essas ações em lotes e emite os ADR, que são, então, vendidos nas bolsas americanas, como, por exemplo, a NYSE e a Nasdaq. E essa estrutura facilita a vida
de investidores que desejam diversificar os seus portfólios sem enfrentar toda a complexidade de investir diretamente em mercados estrangeiros. Os bancos custodiantes e depositários desempenham papéis cruciais nesse processo. O banco custodiante mantém as ações seguras no país de origem, enquanto que o banco depositário, nos Estados Unidos, facilita a negociação desses títulos no mercado americano. E essa relação garante que você possa comprar e vender ADRs com a mesma facilidade de ações locais, mas com a segurança adicional de que as ações subjacentes estão bem guardadas. O preço dos ADRs é diretamente influenciado pelo valor das ações subjacentes no país de origem. Por exemplo, se as ações da empresa sobem na B3, que é a nossa bolsa aqui no Brasil, o preço do ADR também sobe na NYSE. Isso porque o ADR é essencialmente uma cópia da ação brasileira, mas negociada em dólares. Os bancos depositários decidem a proporção de ações por ADR, permitindo que o preço do ADR seja acessível para pequenos investidores ou substancial para grandes investidores também. Agora vamos conhecer os tipos de ADRs e suas características. Existem basicamente 3 níveis de ADRs disponíveis. ADR nível 1. Eles são negociados no mercado de balcão, fora das bolsas tradicionais como NYSE e Nasdaq. Esse tipo de ADR é perfeito para empresas que não querem ou não podem cumprir todas as exigências rigorosas da SEC, que é o Securities and Exchange Commission. E eles oferecem menos burocracia e menor liquidez. Depois nós temos o ADR nível 2, que são negociados em bolsas de valores renomadas, como a NYSE e a Nasdaq, com mais transparência e requisitos regulatórios. As empresas devem registrar os seus ADRs na SEC, que é a nossa, como se fosse a nossa CVM lá nos Estados Unidos, e apresentar as suas demonstrações financeiras de acordo com os padrões contábeis exigidos lá nos Estados Unidos. Depois nós temos o ADR nível 3, que são para empresas que querem levantar capital de maneira significativa nos Estados Unidos, oferecendo novos títulos através de uma oferta pública inicial, um IPO. Esses ADRs têm alta liquidez e transparência máxima, com empresas cumprindo todos os requisitos da SEC. Bom, mas quais são as vantagens de você investir em ADRs? Primeiramente, e a mais óbvia de todas, é a diversificação de portfólio e acesso ao mercado global. Com as ADRs, você pode comprar ações de empresas do mundo todo sem precisar sair do seu home broker. E isso dilui os riscos e potencializa as suas chances de ganho, além de permitir que você se beneficie da estabilidade do mercado americano. Além disso, há benefícios fiscais e de governança. As empresas que emitem ADRs nos Estados Unidos precisam seguir regras rígidas de governança e transparência, o que te dá mais segurança. A tributação sobre ganhos de capital pode ser mais vantajosa em certos casos. Bom, a governança corporativa das empresas listadas em bolsas americanas é um grande atrativo, porque elas são obrigadas a divulgar informações financeiras detalhadas e precisas, reduzindo o risco de surpresas desagradáveis para você, investidor. A liquidez e a facilidade de negociação em dólares são outros grandes benefícios aqui. Investir em ADRs simplifica bastante se você já possui ou pretende ter investimentos em moeda forte. Mercados como o americano têm um volume de negociação impressionante, o que significa que você pode comprar e vender ADRs com facilidade. No entanto, é importante estar ciente dos riscos associados aos ADRs. O risco cambial é uma questão importante aqui. Se a moeda do país de origem da empresa se desvaloriza em relação ao dólar, mesmo que a empresa tenha um bom desempenho, o valor do seu ADR pode cair. O risco político e de governança no país de origem também é crucial. Governos instáveis podem tomar decisões que impactam diretamente o valor das ações das empresas em que você investiu via. Outro ponto a considerar
é o risco inflacionário e outros riscos econômicos. A inflação pode corroer o valor dos seus investimentos de forma silenciosa. Quando a inflação aumenta, o poder de compra diminui, afetando diretamente as receitas e lucros das empresas. Recessões econômicas e crises financeiras também são fatores que você deve considerar aqui. Para concluir, investir em ADRs abre um leque de possibilidades que vai muito além do que a gente está acostumado no mercado brasileiro. Com maior segurança, benefícios fiscais e uma liquidez que só os grandes mercados podem oferecer, você vai estar pronto para expandir os seus horizontes. E, apesar dos desafios, o vasto mundo dos ADRs oferece oportunidades globais que podem diversificar e potencializar os seus investimentos. Se você se interessou em investir em ações de empresas estrangeiras, eu te convido a conversar com um dos consultores de investimentos aqui da GameInvest Wealth. Eles podem te orientar na montagem de um portfólio com exposição a ativos internacionais. Então não perca essa chance de você aprimorar os seus investimentos com apoio de especialistas. É só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para agendar a sua conversa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.